Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa live sobre as perspectivas da economia brasileira e o mercado de crédito em 2024. Meu nome é Rubens Sardenberg, eu sou diretor de Economia, Regulação e Riscos aqui da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos. Eu estou aqui com o meu time da área de Economia, estou aqui com o Luiz Castelli, que é o gerente da área, estou com o Daniel Cazula, que é economista sênior, e estou também com o João Vitor, que é economista pleno da área. Nós quatro vamos conversar um pouco aqui, como eu disse, sobre as perspectivas da economia brasileira e o mercado de crédito agora nesse ano que está começando, em 2024. Vou começar, Luiz, vou começar com você, que afinal é o gerente da área, e vou fazer uma pergunta aqui sobre as perspectivas da economia em 2024. A gente, no final das contas, acabou tendo um ano de 2023 bem melhor do que se esperava no início, né? A gente, sexta-feira, saiu o IPCA, 4,62, portanto, dentro da faixa de flutuação, portanto, podemos dizer que cumprimos a meta depois de 2 anos, né, e de não cumprimento. O PIB não saiu ainda, mas vai fechar na faixa aí de 3%, quem sabe um pouco menos, um pouco mais. Temos dólar abaixo de 5%, e nós temos também aí o Selic nessa trajetória de queda, enfim, conforme estava se esperando, né? Portanto, enfim, um cenário bastante positivo, especialmente se a gente comparar com o que tinha de projeção no início do ano, né? Agora, eu queria começar, portanto, com agora 2024, né? Como é que você está vendo, como é que nós estamos vendo as principais variáveis, né? O que pode se esperar com as informações que nós temos hoje da economia brasileira para 2024? Bom, acho que pensando em relação à atividade, primeiro, a gente deve ver alguma desaceleração do crescimento econômico esse ano. Enfim, como você comentou, provavelmente a gente cresceu em cerca de 3% ano passado. Foi um crescimento, né, muito em função da safra agrícola recorde que a gente teve ano passado. O PIB da agropecuária cresceu cerca de 15%. Para esse ano, a gente não deve ter um crescimento tão expressivo da safra de grãos, especialmente. Milho e soja deve cair um pouco esse ano. Então, com isso, o PIB da agropecuária não deve crescer tanto, e o impulso que a agropecuária trouxe para o PIB também não deve ser tão expressivo como no ano passado. E, ao mesmo tempo, também houve um estímulo fiscal bastante forte ano passado. Os gastos, né, reais do governo cresceram cerca de 7% ano passado, por conta da PEC da transição. Houve um aumento forte ali dos benefícios do Bolsa Família, salário mínimo, enfim, isso ajudou a elevar, a impulsionar a atividade ao longo do ano passado. Então, foram os dois principais pontos que, de fato, impulsionaram a atividade e provavelmente não vão trazer um impulso tão grande esse ano. Então, hoje, o Focus está rodando ali na casa de 1,6%. A nossa pesquisa de economia bancária da FEBRABAN também aponta alguma coisa em torno de 1,5% ou 2%. Então, seria um crescimento um pouco mais baixo do que ano passado. Mas ainda assim, acho que vale a pena notar que algumas atividades tiveram um desempenho não tão bom ano passado, especialmente aquelas mais dependentes do crédito e da taxa de juros, como a caso da indústria, a construção, o varejo, tiveram um desempenho mais fraco. E esse ano provavelmente devem mostrar um desempenho um pouco melhor, por conta justamente desse cenário de queda de juros, alguma melhora do mercado de crédito. Então é um desempenho um pouco abaixo do ponto de vista de crescimento geral, mas na média provavelmente todos crescendo um pouco mais do que, quer dizer, não com crescimentos, né, tão dísparo, igual a relação ano passado, alguns muito bem, outros tão mal, e alguma coisa um pouco mais em torno da média para todos os setores. Então acho que essa é um pouco a visão do ponto de vista da atividade. Em relação à inflação, como você mencionou, o IPCA fechou 4,62 ano passado, um pouco abaixo do teto da meta, voltamos a ficar dentro do intervalo. Para esse ano, a expectativa é que a inflação continue em desaceleração, né? Parte disso decorre justamente, né, da desaceleração da atividade econômica, por conta, né, tanto do menor impulso fiscal, como por conta da política monetária ainda ser contracionista, apesar da queda de juros. Então, esses fatores devem ajudar a alguma desinflação, especialmente de itens mais sensíveis à política monetária, atividade econômica, como inflação de serviços. E, ao mesmo tempo, no passado, houve uma alta bastante intensa de itens administrados, especialmente combustíveis, energia elétrica, mas principalmente combustíveis, por conta da reoneração que teve no início do ano, fato que não deve acontecer esse ano. Então, os itens administrados também, que tiveram uma alta de cerca de 9% no passado, devem voltar a flutuar um pouco mais ali próximo
ao restante da economia, com uma alta de 4, 5%. Acho que você tem alguns riscos do ponto de vista de inflação, que é a questão de alimentos, por conta das questões climáticas. Então, provavelmente vai voltar a subir o preço de alimentos esse ano. A gente teve uma leve deflação no passado. E também tem a questão do petróleo, que a gente tem que observar em função dos desdobramentos geopolíticos que a gente tem observado no Oriente Médio. Então, acho que seriam esses os principais riscos, mas de toda forma a tendência é que a inflação continue desacelerando, embora ainda não voltando para o centro da meta. Então nós estamos falando aí de um crescimento entre 1,5 e 2, enfim, assim, moderadamente otimista, quem sabe até com um upside, né, uma possibilidade de crescer um pouco mais, né, ou seja, ficar mais próximo do 2. E o número de inflação terminal está em de 3,9. Então, poucos, é. Você tem algumas casas apontando alguma coisa como de 3,5 a 4, né? Acho que seria o cenário mais provável. 3,5, 3,9, portanto, dentro também do intervalo de flutuação, já que nós estamos falando de uma meta de inflação que é 3%, né, agora a partir desse ano, né? Bom, muito bem. Então, nós estamos falando aqui de um cenário, como eu disse, moderadamente otimista. Estamos falando de, acho que uma Selic terminal na faixa de 9, né, em dezembro, né? E acho que nunca se deve falar de câmbio, mas podemos dizer que, enfim, não temos aí tantos riscos do ponto de vista de câmbio. Quem sabe a gente possa imaginar, né, um dólar em torno de 5, né, até o final do ano, né? Portanto, esse é o cenário. Agora, vamos falar um pouquinho de riscos, né? O que pode dar errado assim neste cenário, ou o que a gente deve prestar atenção, né? A gente tem, por um lado, vamos dizer, o que se discute, nós estamos falando do ponto de vista doméstico, a questão fiscal, né? E temos cenário externo, né? Ainda que, vamos dizer, no caso do cenário externo, as últimas leituras têm sido mais benignas, mas vamos falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, queria te ouvir um pouquinho sobre o fiscal, né? Assim, como é que a gente está olhando a questão fiscal aqui para 2024? Acho que, de fato, esse é o principal ponto de risco, olhando do ponto de vista do cenário doméstico. O governo ele tem uma meta de déficit primário zero para esse ano. Praticamente, né, o mercado não entende que ele vai conseguir cumprir. Enfim, as expectativas giram em torno de um déficit de 0,8% do PIB, alguma coisa em torno de 90 bilhões ainda de déficit. Lembrando que ano passado provavelmente a gente fechou com um déficit na casa de 1,3% do PIB, já desconsiderando o pagamento de precatórios, né, então, que houve no fim do ano. Então, de alguma forma, o mercado espera alguma melhora, né, desse resultado, passando de alguma coisa pior que 1% do PIB para alguma coisa abaixo, mas ainda não atingindo a meta estabelecida pelo governo. Então, eu acho que são alguns pontos que vão ser observados ao longo do ano que vão definir, né, se essa trajetória vai ser mais benigna ou não. Um é se, de fato, essa trajetória fiscal ela vai melhorar ao longo do ano, né? Quer dizer, será que a gente vai conseguir pelo menos convergir para alguma coisa que o mercado hoje está estimando? Será que o governo vai mudar essa meta fiscal, que é o que muitos agentes esperam que aconteça agora em março, né? Se ele poderia mudar a meta para um déficit, para evitar algum tipo de contingenciamento de gastos? Então, será que vai acontecer ou não? E se acontecer, como que vai ocorrer esse processo? Se, além de tudo, ainda se houver essa mudança de meta, se vai ter mudanças em outros anos, que eu acho que é alguma coisa que o pessoal também está observando, né? Se pode haver alguma sinalização já para os próximos anos. E mesmo que haja, quer dizer, será que o governo vai continuar buscar melhorias do ponto de vista de resultado fiscal, né? Será que ele vai continuar buscando melhorar o resultado das contas públicas, mesmo que ele altere a meta? Então, acho que são alguns pontos que vão ser observados. Essa busca, né, no sentido, né, se ele continuar buscando melhorar o resultado, mesmo que haja uma mudança da meta, me parece que é um cenário hoje, seria o cenário base e não traria tanto prejuízo do ponto de vista de credibilidade das contas públicas. Acho que o importante aqui, vamos dizer, imagino que, embora a gente tenha aí hoje uma projeção desse déficit que você falou, né? E concordo com os pontos levantados, mas quem sabe acho que tem uma expectativa, vamos dizer, que o governo insista, né, na questão fiscal, que eu digo, num controle, assim, né, evitar um relaxamento do ponto de vista
né, da política fiscal, né, que o governo sinalize uma austeridade. Eu acho até que nesse sentido, quem sabe, embora exista, né, o que você falou, essa perspectiva de alteração da meta, né, enfim, acho que é um ponto a ser observado e ser feito isso com uma certa cautela, né, porque acho que a gente tem, como a gente falou, um cenário que é assim razoavelmente otimista, né, e que precisa tomar cuidado para que o fiscal não atrapalhe isso, né, que ele não... E eu acho que principalmente, além do número, quem sabe é importante é que o governo sinalize que ele está uma trajetória de controle dos gastos, né. Agora, por outro lado, a gente tem a questão externa, né, e aqui eu vou perguntar para você, João, a questão externa, assim, como é que a gente pode fazer uma leitura aí do cenário externo do ponto de vista de riscos, né? Assim, o que a gente deve observar no cenário externo aqui para 2024 que possa eventualmente atrapalhar? Enfim, vamos falar um pouco mais de economia e não vou perguntar para você da geopolítica, porque aí já é um pouco mais complicado. Eu acho que, primeiro, eu acho que é interessante recapitular um pouco em 2023 o que aconteceu. 2023 foi marcado por alta de inflação globalmente, economias do mundo, então, principalmente Estados Unidos, zona do euro e Inglaterra, e os bancos centrais apertando os juros por lá, subindo os juros, fazendo aperto monetário para combater justamente a inflação. Agora, para 2024, a história é um pouco diferente. A inflação desacelerou, vem desacelerando, ainda está longe da meta nesses países mais desenvolvidos, e a expectativa do mercado agora é sobre a flexibilização desse aperto monetário. Então, quando os bancos centrais vão começar a reduzir juros, né, em que medida eles vão reduzir. Então, dando atenção especial lá para o Fed nos Estados Unidos, agora o mercado vai ficar atento para quando vai começar a queda de juros, se começa agora em março, na segunda reunião do ano, ou se começa mais tarde, e até qual patamar que os juros devem cair. Então, dentro dos riscos negativos, estaria um Fed mais duro, né? Uma inflação que ficasse mais rígida para cair e um Fed demorando mais para cortar juros, esse seria um risco negativo. Do ponto de vista, né, que a gente pode eventualmente se surpreender, é uma inflação cedendo mais rápido nos Estados Unidos, o Fed liberando liquidez, deixando os juros mais baixos, mais rápido do que está sendo precificado agora, e seria um ponto positivo a se observar. Lá na China, a preocupação é mais com a atividade. Provavelmente a China vai conseguir bater a meta de crescimento de 5% em 2023, por bem pouco, essa meta que foi estabelecida pelo governo, e agora é esperada uma desaceleração da atividade lá na China. Se a desaceleração for gradual, digamos assim, não tem muita surpresa para o mercado, não acho que tem muito risco nesse aspecto. Agora, o risco é se tiver algum tipo de solavanco, né, na atividade chinesa, se cair muito, aí sim pode ter algum problema, mas o esperado é que a desaceleração lá seja mais gradual, para crescer 4% em 2024 na China. E do ponto de vista geopolítico, como o Luiz mesmo comentou, né, você tem os riscos das guerras, né, que sempre podem trazer volatilidade para o mercado. No segundo semestre, a atenção dos investidores vai se voltar para a eleição presidencial norte-americana, em que a disputa provavelmente vai ser ali entre Donald Trump e o atual presidente Joe Biden. De toda forma, os investidores seguem atentos ao déficit fiscal lá nos Estados Unidos, que está alto e, em alguma medida, aumentando. Então, independente de quem ganha a eleição, isso vai ser bem avaliado, principalmente no segundo semestre, a postura de qualquer um dos dois. E mais no curto prazo, tem os problemas logísticos por causa dos ataques na região do Mar Vermelho. Isso preocupa um pouco do ponto de vista de inflação, custo de transporte. Então, nesse sentido, mais no curto prazo, essa é a maior preocupação atual. Mas esse é mais ou menos o panorama hoje do setor externo. Tá bom. Mas então, vamos pensar assim do ponto de vista... Estamos falando lá do Fed, né, mas até acho que é mais provável, quem sabe o visto de hoje, mais provável até que comece a cair ao longo lá do segundo semestre, né? Então, assim, mas, digamos, um risco aqui, estamos falando de uma certa
se vai cair mais cedo, mais tarde, né? Mas vamos dizer, o risco maior seria uma surpresa. Isso. Como você mencionou, a inflação é muito mais alta, vou ter que subir muito, até né? agora, ou vou ter que parar de cair os juros isso. e tal, que aparentemente até agora não está colocado no nenhuma. cenário. Né? Não. Daí que nós temos um Perfeito. cenário possivelmente mais benigno, Isso, né? do que se imaginava antes. Né? Então, acho que, e de fato, acho que tem uma tensão especial no segundo semestre, no caso americano, que é a eleição. Né? É um pouco aí o cenário ainda está muito indefinido, né? Por conta aí, eu diria, indefinido dos seus desdobramentos, né? O que pode, né? Se de fato o Trump se vai ser mesmo candidato republicano e o que isso vai gerar do ponto de vista nos mercados, né? Acho que é um ponto de fato para ficar bastante atento, né? Bom, muito bem. Então acho que a gente tem aqui Acho que nós temos aqui um bom mapeamento do ponto de vista aqui do que é o cenário macroeconômico que a gente está vendo hoje, né? Portanto, aí com crescimento moderado, inflação sob controle, juros continuam em queda, né? O dólar, enfim, em torno aí de 5 e a gente com atenção do que vai acontecer lá fora, né? Do ponto de vista aí dos dobramentos da economia americana e aqui dentro no fiscal, né? Acho que esse é o cenário que a gente mapeou até agora. Acho que a gente pode passar aqui para o mercado de crédito, né? E aí, Daniel, queria começar com você falando sobre o mercado de crédito, né? A gente está fechando o ano com uma trajetória aí de desaceleração, mas ainda com crescimento. Né? Crescimento importante, aliás, estamos falando aí de 3 anos de crescimento do crédito, mais pessoa física, menos pessoa jurídica, né? E um cenário naquela desaceleração aparentemente batendo num certo piso. E queria te ouvir um pouco assim do ponto de vista geral, o que a gente pode esperar do mercado de crédito do Brasil agora para 2024? Quando a gente olha a perspectiva para 2024, um exercício importante é você olhar o que tem acontecido, né, nessa dinâmica do crédito nos últimos meses, né? Então, como você bem pontuou, o crédito ele passa por um período de desaceleração. Na verdade, ele cresce bastante entre 20 e 22, um crescimento da ordem de 15 a 16% ao ano. Em meados de 2022, ele começa a perder força e passa ali da casa do crescimento de 18%, quase 18%, para 7,1%, que é o último resultado, que é o resultado de novembro. Só que, então, essa desaceleração, ela vem, então, desde meados de 2022, percorre todo 2023, só que nos últimos meses, vamos botar aí nos últimos 6 meses, a gente vê um cenário mais benigno. Então, nesse tempo, a gente vê redução dos juros, redução dos spreads e redução da inadimplência. Então, por exemplo, a taxa média de juros e dos spreads, elas têm recuado nos últimos 6 meses, tá? E aí tem algumas coisas, alguns fatores para isso. E uma delas é a própria redução da Selic, né, que ajuda, né, que reduz, em geral, o custo de captação das instituições financeiras, que contribui para a redução das taxas. Quando a gente olha para a inadimplência, ainda que tenha alguma divergência entre os segmentos, ela também mostra sinais de arrefecimento. E principalmente na carteira PF Livre, que era a carteira e ainda é a principal fonte de preocupação, ela também vem numa trajetória de queda. Aliado a isso, nos últimos meses, e principalmente agora já na margem, a gente vê que a carteira de crédito com recursos livres, ela tem mostrado uma certa estabilidade. Era justamente essa carteira que vinha puxando esse período de desaceleração, que vinha puxando esse movimento de desaceleração, desculpa. Então, quando a gente olha o cenário, a gente sai, então, de um crescimento expressivo, ali de 2022, vem esse movimento de desaceleração ao longo de 2023, porém, nos últimos meses, aí eu considero aí, principalmente a partir da segunda metade do ano, a partir do segundo semestre, você vê um cenário mais benigno, um cenário mais positivo do crédito. E esse cenário mais positivo deve permitir um crescimento maior da carteira em 2024. E aí, a gente está considerando que agora esse crescimento de 2023, ele deve ficar em 7% ou um pouco abaixo, e deve acelerar para mais de 8%, 9% em 2024. Essa aceleração do crédito de 23 para 2024, ela vai ser puxada pela carteira com recursos livres, que são mais sensíveis ao ciclo econômico e à própria política monetária, né, com a redução dos juros. Essa carteira, na carteira livre, ela deve passar de um crescimento da ordem de 5% em 23 para 8%
em 2024. Então, um crescimento interessante. E só para finalizar, acho que o Luiz aí trouxe um pouco, né? Ele falou da inflação, a gente está esperando uma acomodação da inflação em 2024. Então, se a gente considera a inflação de 3,9%, que considere 4%, e um crescimento da carteira acima de 8%, a gente está falando de um crescimento real de 4,5%. Né? Só para botar em números aqui, a pesquisa de economia da Febraban tem apontado um crescimento de 8,5% da carteira em 2024, enquanto que está um pouco em linha, na verdade, com a do Banco Central, que é reportado no último RTI, que é de 8,8%. Então, é um crescimento bastante relevante aí no ano. Acho que é um bom quadro, né? Só lembrando aqui para as pessoas que quando a gente fala nós estamos falando aqui PF, nós estamos falando pessoa física, né? Entre nós a gente usa a sigla, né? Pessoa física, pessoa jurídica é PJ, né? E quando a gente fala de segmento livre de crédito, são as operações de crédito que os bancos podem, né, definir taxa de juros, podem definir livremente a oferta, né? Então o crédito ao consumidor. E nós temos as linhas direcionadas, né, que, por exemplo, como tem aí o crédito imobiliário, onde, enfim, você tem que direcionar para determinado setor, né? Então, assim, estamos falando, né, do que você disse, um cenário em que essa desaceleração aparentemente chegou ao final, nós estamos falando de um cenário, né, de eventualmente uma retomada do crédito, né, PF, e quem sabe, né, uma retomada também de pessoa jurídica, a gente vai falar um pouco depois, que aliás é o que caiu bastante também, né? Mas eu queria ainda ficar com você, a gente falar um pouco agora mais, então a gente tem esse quadro geral, né? Agora, se a gente olhar para o segmento de pessoas físicas, né? Enfim, o crédito para as famílias, né? O que você destacaria aqui para 24? Bom, Rubens, assim como na carteira total, o crédito PF, né, como você disse, ou seja, o crédito às famílias, ele deve ganhar fôlego em 2024, tá? E esse fôlego, ele da mesma forma como o saldo total, ele vai ser puxado pela carteira livre, que deve mostrar um crescimento de 7,5% em 2023 para 8,5% em 2024. E aí também vale, né, a gente olhar um pouco para trás e ver como está esse comportamento nos últimos meses, né? Como você colocou, o crédito PF livre, ele vem passando por uma desaceleração, mas ele dá sinais de estabilidade aqui perto da margem e deve ganhar força ao longo de 2024. E aí a gente pode citar alguns motivos. Um é o que eu acabei de citar, que é a questão da taxa de juros. E aí na questão do PF, né, a redução das taxas de juros, e na questão PF a gente também pode colocar a própria acomodação da inflação, o mercado de trabalho aquecido, né, que sustenta a renda das famílias, e o movimento de queda da inadimplência, né, que acaba permitindo uma tomada maior de crédito, inclusive até de crédito mais barato. Então, sim, a perspectiva para o crédito PF livre é positiva para 2024. E quando a gente olha para as modalidades, aí é um ponto interessante, é que a gente olha que a desaceleração do crédito ela vem sendo puxada pelas linhas chamadas rotativas, que são as linhas mais arriscadas e, portanto, mais caras também. Na outra ponta, as linhas mais seguras e, portanto, mais baratas, como financiamento a veículos, que tem garantia, consignado também, essas linhas elas têm apresentado um dinamismo maior, ou seja, ela tem apresentado um crescimento, uma força maior. Então, assim, no conjunto, quando a gente olha para a carteira PF livre, a gente espera um crescimento maior em 2024 e que esse crescimento seja acompanhado por uma composição mais saudável da carteira. Na outra ponta, quando a gente olha para o crédito direcionado, a dinâmica é parecida, tá? Então a gente vê um pouco de desaceleração, depois esse movimento de estabilidade aqui, perto da margem, só que a carteira direcionada, ela deve manter o ritmo de crescimento ao longo de 2024, porém é um ritmo de crescimento maior, ainda de 2 dígitos. E quando a gente olha aí para dentro dessa carteira PF direcionada e olha para as modalidades, o que se destaca aqui é o crédito rural, que hoje tem um crescimento de quase 20%, da ordem de 20%, o que é um crescimento expressivo. Aí a gente tem que lembrar, né, do plano safra, foi recorde e tudo mais, mas a perspectiva é que esse crédito rural siga forte ao longo de 2024. E uma outra modalidade que também a gente pode destacar dentro da carteira direcionada são os financiamentos imobiliários, que seguem crescendo forte e devem ganhar impulso em 2024 com a redução da taxa Selic. Legal, portanto nós temos aí uma perspectiva de uma retomada e
importante, né, o ponto que você trouxe de que nós estamos falando de uma composição mais saudável, né? Linhas menos arriscadas, né? Linhas com taxas e inadimplência mais baixas, Tanto né? taxas E, de portanto, juros quanto né? taxas de juros e inadimplência inadimplência mais menores. baixas e uma redução dos rotativos, né? Bom, João, vou voltar para você agora para a gente falar um pouco das empresas, né? O crédito para as empresas. A gente viu aí que, né, a gente percebeu um recuo, né, do crédito para as empresas. Aliás, a gente, né, que está bem abaixo da média, acho que é o crédito para as empresas, em especial no segmento livre, né, no chamado segmento livre, né? O que a gente pode esperar agora para 24? Então, para 24, é esperada, nessa mesma linha que o Daniel comentou, uma retomada, principalmente da linha para as pessoas jurídicas, para as empresas livres. É esperada uma retomada de um crescimento de até 8%, segundo a nossa pesquisa, batendo ali próximo de 8% para o PJ livre, muito em função, daí retomando, né, um pouco, dessa queda forte que teve durante o ano. O segmento PJ livre sofreu bastante no início do ano, principalmente com o segmento de grandes empresas, após os pedidos de recuperação judicial. Alguns casos mais famosos, né, como o da Americanas e da Light. Então, isso acabou fazendo com que o crédito ficasse um pouco mais escasso, principalmente para essas linhas vinculadas ao risco sacado, ao tal risco sacado, né? Então, as linhas de desconto de recebíveis, as duplicatas, esse tipo de linha, acabou recuando bastante, principalmente no primeiro semestre. Já no segundo semestre, as empresas, as maiores, foram buscar crédito também no mercado de capitais, o que também tirou um pouco de força do mercado de crédito bancário. Mas para esse ano, justamente essa normalização com recuperação para 24 é esperada. Então, a gente vai sair aí de um crescimento que deve finalizar em 1, 2% desse PJ livre em 23 para quase 8%. Em 24 é uma recuperação considerável. No crédito direcionado PJ, a gente já espera uma estabilização desse crescimento, né? Então, o crescimento já ocorreu, basicamente em 2023, muito em função também da linha rural, dos programas públicos do governo, e o crescimento deve seguir também entre 7% e 8% para 24%. Então, para o direcionado vai seguir crescendo e para o PJ livre deve se recuperar agora em 24%. Legal. Obrigado. A gente está chegando aqui no final. Luiz, estou voltando aqui para você. Comecei aqui, vamos terminar aqui. Queria, enfim, que você falasse um pouquinho mais especificamente, né, sobre a inadimplência, né? Acho que é um ponto aí, os dois, né, tanto o Daniel como o João mencionaram isso, mas eu queria, enfim, te ouvir um pouquinho sobre como é que você está vendo aí a perspectiva, como é que a gente está vendo a perspectiva de pessoa física e pessoa jurídica. O Daniel até já deu um spoiler aqui que está, enfim, que está melhorando, mas queria te ouvir um pouquinho. Então, de fato, acho que é um tema que preocupou bastante nesse último ano em relação ao mercado de crédito foi o aumento da inadimplência, que subiu bastante, principalmente nas pessoas físicas, nessa carteira com recursos livres. Até metade do ano, chegou a bater alguma coisa próxima de 6% da carteira, inadimplência, número bastante alto. Fazia tempo que a gente não via um nível desse. E agora, nesse segundo semestre, a gente já começou a ver alguma melhora. Caiu em torno de 0,3, 0,4 pontos da inadimplência dessa carteira. Então, a gente já vê alguns sinais de melhora na inadimplência pessoa física. Muito disso tem a ver, como que ele comentou, questão da inflação, está um pouco mais bem comportada. O mercado de trabalho ele está relativamente aquecido, taxa de desemprego relativamente baixa para os padrões brasileiros, uma boa geração de empregos. Tem também essa questão da própria mudança da composição da carteira, com crescimento de linhas mais seguras em relação a linhas rotativas. Então, ao que tudo indica, a tendência de continuidade desse movimento de queda da inadimplência das pessoas físicas. No caso das pessoas jurídicas, acho que o cenário ainda é um pouco mais complicado, especialmente na carteira com recursos livres, a gente ainda não viu o movimento de fim da alta, da inadimplência, que subiu relativamente bem também ao longo desse ano. É curioso notar que quando você olha, por exemplo, para as grandes empresas, houve uma alta acentuada, né, no começo do ano, por conta ali, principalmente, efeito Americanas, mas aparentemente agora já começa a mostrar alguns sinais de estabilização, né, na inadimplência desse pessoal. Mesmo se você olha, por exemplo, os balanços das empresas que começam a sair, enfim, do terceiro trimestre, as prévias que a gente tem agora para o quarto, aparentemente os resultados operacionais começam a melhorar de alguns segmentos, parte financeira também, por conta da queda da taxa Selic.
Então, aparentemente, a gente deve estar chegando também no fim desse movimento de alta da inadimplência PJ. Acho que um ponto de atenção ainda é em relação à carteira de micro e pequenas empresas, que ainda acho que está um pouco mais complicada, também subiu um pouco mais, e essa que ainda tem que ser observado um pouco mais ao longo desse ano. Mas também acho que, de fato, esse movimento de queda da taxa Selic, inflação mais comportada e a atividade econômica, mesmo com alguma desaceleração, continuando crescendo, tudo indica que a gente deve ver números um pouco melhores ao longo desse ano. Bom, tá bom. Acho que a gente chegou aqui ao final do nosso tempo. Queria agradecer vocês três. Enfim, acho que foi muito bom, muito esclarecedor aqui para a gente. Acho que, se eu puder resumir, portanto, nós estamos falando aí acho que nós estamos moderadamente otimistas, né, em relação ao que vai para o ano que vem. Acho que com crescimento, inflação sob controle, acho que os juros continuam caindo e a gente está vendo perspectivas positivas aí para o mercado de crédito, né, com o crescimento das carteiras. Acho que ao fim dessa trajetória de desaceleração, uma retomada no crescimento, ainda que seja moderado, mas acho que em linha também com o crescimento da economia, né? E com inadimplência sob controle. Eu acho que a gente tem aí uma inadimplência, né, que pode ser até que em pessoa jurídica cresça um pouquinho, mas está sob controle. Bom, eu queria, portanto, também agradecer aqui a vocês, agradecer quem esteve com a gente aqui, né, enfim, com essa live, e agradecer muito aí a audiência e dizer que, quem sabe daqui a 3 meses ou 6 meses a gente volta aqui para fazer uma atualização do nosso cenário. Muito obrigado.